Olá, meus amigos do canal Medicamentos, Saúde e Doença. Esses dias eu estive conversando com alguns colegas que trabalham em algumas farmácias, principalmente essas grandes redes, e dentro das nossas conversas eu fiquei sabendo que a cloroquina continua sendo usada indiscriminadamente. Mesmo depois de todos os avisos, tudo o que aconteceu, as pessoas ainda procuram, achando, mesmo tendo vacina gratuita para todos, as pessoas continuam usando cloroquina. Então eu resolvi falar sobre esse assunto, para chamar a atenção de todos, que eu tenho certeza a maioria não tem conhecimento sobre o grande problema que é usar essa medicação. Então eu chamei aqui o vídeo de o desastre do uso da cloroquina na pandemia da Covid-19. Vamos fazer um relato aqui para vocês voltar no tempo um pouco. A cloroquina e a sua derivada, a hidroxicloroquina, foram amplamente usadas na pandemia da Covid-19. Mesmo que o seu uso tenha sido desaconselhado poucos meses depois do início da pandemia, por inexistir comprovação de eficácia e riscos aumentados de reações adversas, como arritmias cardíacas. Sabe o que ocorre com o uso da cloroquina? Pode acontecer? Aumenta o intervalo QT do eletrocardiograma. Vocês não precisam entender, mas eu vou explicar um pouquinho o que é isso. O que é esse aumento desse intervalo? É o tempo que o coração leva para contrair e depois se recuperar antes da próxima batida. Então a cloroquina, ela modifica esse movimento, ela aumenta esse tempo. Então, além disso, tem outros riscos à saúde que nós vamos falar, mas sem nenhum conhecimento técnico, apenas querendo que as pessoas não ficassem em casa, o então presidente da República, que eu não vou citar o nome, porque todos já sabem quem era, incentivou o uso indiscriminado, todos se lembram disso, mesmo sendo desaconselhado pelos órgãos de saúde. Recentemente eu ouvi de um dos ex-ministros dele que ele não ouvia ninguém. Os ministros falavam, não pode fazer isso, ele simplesmente ignorava o que os ministros da saúde, tanto que trocou de ministro 3 vezes, até ele colocar lá um general que nem sabia o que era SUS, para que ele fosse um ministro sem nenhuma função, porque quem mandava era o ex-presidente. Bem, o incentivo ao uso foi tão amplo que vários profissionais de saúde, e nós vimos isso, as pessoas cansaram de ver na mídia, na televisão, profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, políticos e gente conceituada publicamente passaram também a incentivar o uso. Um laboratório químico do Exército, por determinação do ex-presidente, fabricou dezenas de milhares de caixas do produto para que fosse liberado para as pessoas. Agora nós vamos falar o que era a cloroquina naquela época. A cloroquina sempre foi usada em pessoas com malária e doenças autoimunes, para as quais ela sempre foi eficaz. Mas, para esse uso, para esses fins, já se conhecia o protocolo, as doses, as quantidades e os riscos. Tanto assim que as pessoas que usavam e ainda usam, com indicação médica, elas têm que ser acompanhadas no dia a dia devido ao seu enorme risco de reações adversas
que nós vamos falar um pouco aqui, né? Bom, o início desse uso, ele foi experimental, porque como ela, além disso, ela tinha uma ação em algum tipo de vírus, eles imaginavam que ela podia ser. Tudo bem, no início, ninguém vai dizer que não deveria fazer uma experiência diante da quantidade de morte. Só que logo em seguida viu que não tinha, então não tinha sentido mais continuar com aquela ideia, né? Bom, o que nós temos que ver agora para justificar a questão de não usar? Como que foi o risco aumentado e é o risco aumentado do seu uso? Principalmente, levando em consideração quando a cloroquina for administrada sem doença, o que ocorre? Olha, com doença ela vai para o local onde ela vai atuar e tudo bem, a dose é certa, praticamente não vai sobrar, então a intoxicação vai ser menor. Agora, quando ela for indicada sem doença, ela vai ser transportada para aquelas proteínas do plasma albumina que nós já falamos em outros vídeos, né? E ela vai para aqueles locais onde ela tem afinidade. Então ela podia ir, por exemplo, ao fígado, baço, rins, pulmões. Só que ela chegando lá não tem o que fazer, ela se acumula. Esse é o grande problema. Outro lugar que ela vai também, e por isso ela trata a malária, né? Nas células vermelhas do sangue, as hemácias, e acumula lá. Outros lugares, nos olhos e pele. Então tem gente que chegou a ficar cego por causa de toxicidade retiniana. Bom, no fígado, chegaram à conclusão que a concentração dela pode chegar 1000 vezes maior que no plasma e provocar intoxicação grave. Então, vamos ver o que a história mostrou, um pouco da história, porque não é tudo não, porque muita coisa está para trás, não foi apurada. Com o tempo a gente vai saber melhor, mas algumas coisas nós ficamos sabendo. A revista Lancet é uma revista inglesa, das mais conceituadas na área de saúde do mundo. Ela estimou em 2020 que 6% dos óbitos por Covid, em alguns países que ela estudou, foram relacionadas ao uso de cloroquina e não à doença. A OMS, em 2020, estudando mortes por Covid em 30 países, verificou um aumento entre 11% e 37% das mortes de quem usava cloroquina. Um outro estudo nos Estados Unidos, em 2021, pelo menos 17 mil mortes foram atribuídas ao uso de cloroquina em 6 países estudados. No Brasil, um estudo em Manaus, que você lembra que o horror que foi em Manaus numa determinada época, né? Identificou aumento de 35% de mortalidade nos hospitais que usavam cloroquina. Olha bem, 35% de pessoas. Bom, no início da pandemia, o ex-presidente mudou de ministro 3 vezes, como eu falei, discordando do uso de cloroquina, que os ministros davam desaconselhando, ele simplesmente não queria passar a cloroquina. Bom, afinal de contas, que eu pergunto para vocês, porque nós estamos numa época agora de ver as falhas desse governo nefasto que nós tivemos, algumas já estão sendo colocadas aí, ele já é réu, mas ele ainda não é réu no caso da cloroquina e das vacinas. Isso vem pela frente. Considerando isso, é para vocês pensarem o quanto essa pessoa foi nefasta para esse país no período da pandemia. Eu espero que vocês possam refletir sobre isso e, se conhecerem alguém que está usando cloroquina, diga para eles, porque a cloroquina mata. Muito obrigado, um abraço, até a próxima, se Deus quiser.